Fala pessoal, estamos aqui com mais um Jogada Científica, programa do curso de Educação Física da FIB e capitaneado pela nossa TV FIB. E hoje vamos ter o orgulho, a satisfação e a honra de receber dois professores que são referência no nosso curso de Educação Física e além de referência no curso, referência na profissão e no Brasil de forma geral. À minha esquerda, ele, professor Ricardo Oliboni, experiência internacional, Santo Domingo, Tóquio, mais recentemente Xangai, com a equipe Sub-21 de vôlei feminino do Bauru, campeão brasileiro e, claro, nosso colega de trabalho. A salva de palmas para o nosso amigo Ricardo. Show de bola, obrigadão, professor Arthur, tamo junto aí. Bacana. Do lado direito, não menos importante, professor André Thiago Rossito Goss, referência aqui para nós no curso de Educação Física nas disciplinas de treinamento funcional, bioquímica, enfim, um cara que contribui bastante aqui com o nosso curso e referência na cidade no que diz respeito a treinamento funcional. Para você que acha que CrossFit é só botar aquela meia engraçada, ficar empurrando caixote por aí, essas coisas, procure o professor André, ele vai desmistificar isso. Professor, satisfação tê-lo com a gente. E é óbvio, salva de palmas, professor. Muito obrigado, Arthur, Ricardo, pela oportunidade e pelo prazer inigualável de estar aqui com vocês hoje para a nossa conversa, enfim. E para aqueles que não me conhecem, né, por último, mas não menos importante, eu espero, né, meus amigos, professor Arthur Ferron, coordenador do curso de Educação Física e apenas um espectador aqui dos meus amigos, que são eles, na verdade, que vão contribuir aqui no geral. A ideia desse Jogada Científica é a gente discutir um pouco tudo que aconteceu, ou tudo seria muito, né? Uma parte do que aconteceu nos Jogos Olímpicos, agora que recentemente terminaram. Mas a gente não pode deixar de fazer aqui uma menção, né, professores, a quem permite, viabiliza que esse programa aconteça, nosso parceirão Henrique. Uma salva de palmas pro Henrique, gente boa, hein, Henrique? Então, pessoal, a nossa ideia é discutir um pouco de alguns dos eventos que aconteceram, de alguns atletas que ficaram em evidência, ou até mesmo de todo o processo que levam os atletas a chegarem ao seu processo de conquista de medalha. Na verdade, o programa Jogada Científica, ele tem o intuito de tratar de assuntos corriqueiros do dia a dia do profissional de educação física, da saúde, do movimento de maneira geral, sempre tentando trabalhar isso com uma pitada de bom humor e muito de ciência por trás. Então, é super importante que vocês participem aí através do chat no YouTube, dando dicas, falando sobre novas temáticas, participando, enfim, de maneira geral, interagindo com a gente e ajudando nesse processo de construção aqui do nosso programa Jogada Científica. Legal? Então, acho que pra gente começar, né, pessoal, a gente podia pedir pro Henrique. Henrique, solta pra gente aí o primeiro vídeo pra gente dar uma olhada e começar a conversar a respeito dos acontecimentos da nossa Olimpíada de Paris. Só para fazer um contexto aqui, nós estamos falando dele, The Champion of What? Noah Lyles, né, o homem mais rápido do mundo, que ficou conhecido no primeiro momento por indagar a seleção americana de basquete, né, na verdade por indagar os campeões da NBA, que se auto-intitulam campeões do mundo, né, então ele indaga os campeões da NBA perguntando, vocês são campeões do quê? E aí isso permitiu a junção de um time de vingadores, como o próprio LeBron James disse, para disputar as Olimpíadas de Paris e também conquistar a medalha de ouro. Primeira polêmica, eles continuam não sendo campeões do mundo na NBA, e sim a seleção norte-americana campeã olímpica que pode ser campeã do mundo. Exato. Mas a NBA continua não sendo campeã do mundo. É isso mesmo. Ele não está errado. Exato. Bom, no vídeo a gente pode perceber, e eu acho que isso é legal pra gente bater um papo aqui, né? Nós estamos falando do homem mais rápido do mundo, né? Ele consegue atingir aí uma marca em 100 metros na casa de 9 segundos, né? 9.7, né? Acho que foi 9.70 alguma coisa, enfim. É uma velocidade absurda, né? E para isso é legal a gente ver esse trabalho que ele vem realizando aí, trabalho de
muita carga, obviamente, um trabalho bem interessante. E aí, assim, vou deixar confortável aqui, né? Acho que a gente pode, por ordem de idade, começar pelo professor Ricardo. Mentira, brincadeira, pessoal. Por ordem de experiência aí em trabalho com atletas, obviamente, acho que o professor Ricardo pode dizer um pouquinho pra gente da importância desse trabalho de força, de potência, e é óbvio, né? Não só para um atleta que vai disputar aí os 100 metros rasos, mas para os atletas de maneira geral. Então, é legal a gente ver, no caso dele, as cargas, como você mesmo colocou, que são bem altas. E o que a gente sempre pensa quando trabalha com atleta é a melhora das capacidades neuromusculares. Então, quanto mais desenvolvida essa capacidade neuromuscular, mais forte vai ficar esse atleta, consequentemente mais potente, vai ter mais economia de movimento, principalmente nos 100 metros, que é a prova que ele disputa aí. Então, o treinamento de força deve fazer parte, sim, de uma boa preparação física, com certeza. Legal. É bacana a gente pensar, né, a gente consegue perceber no vídeo, que ele não trabalha aí com muitas repetições, com sessões, né, de trabalho muito longas. Isso por quê? Porque a prova de 100 metros é uma prova que metabolicamente tem um viés específico. E aí, para falar de metabolismo, né, o professor André, nosso professor de bioquímica, vai conseguir explicar um pouquinho melhor pra gente. Por que, André? Professor André, na verdade, que ele trabalha com séries mais curtas, assim. Qual é a relação entre um treino tão intenso e curto com a prova de 100 metros? Acaba utilizando praticamente a mesma via metabólica, assim como você falou, que de predominância é a TPCP. Né? Então é uma via extremamente rápida, porém curta. Então a gente tem um tempo de trabalho baixo utilizando essa via metabólica, essa via energética. E como assim na competição vai ser, o treino dele tem que ser voltado para isso. Por característica, a corrida de 100 metros ela é extremamente explosiva, ela é extremamente potente. Então, não adianta a gente fazer um treinamento para um rasista de 100 metros igual a gente faria para uma pessoa que corre 800, por exemplo. São estímulos diferentes. Então, ele tem que trabalhar muita explosão, muita carga, muita força para conseguir empurrar o mais forte, o mais rápido possível o chão para ter um tempo melhor. Né? Então, ele vai conseguir correr os 800 metros? Provavelmente ele consiga, só que o tempo dele não vai ser nada próximo do que é a elite mundial que ele está acostumado nos 100 metros, por característica de treino, por característica de indivíduo. Né? Então o treino dele é voltado para que ele consiga fazer o melhor possível nos 100 e nos 200 metros. Ele também é especialista nos 200 metros. Mas na Olimpíada ele ficou em terceiro, ele falou que ia ganhar e tal. Diz a lenda que ele pegou Covid entre a prova dos 100 e dos 200 metros. Mesmo assim, pense, se ele estava doente e tudo mais, ele é o terceiro melhor recorde do mundo nas Olimpíadas, numa prova que também é rápida. 200 metros também é tiro curto, né, que a gente fala, e que demanda muito de explosão muscular, muito de força. Característica desses atletas, são extremamente desenvolvidos muscularmente falando. E esse treino que ele está fazendo, principalmente do box squat, é um treino para ganho de potência e ganho de força. Mas a amplitude do movimento está baixa, mas é o que ele está nesse período específico de treinamento, priorizando. É ganho de força. Ele precisa de força para empurrar o chão o mais rápido que ele consegue. Dentro da necessidade. Dentro da necessidade dele. Eu acho que é até legal a gente fazer uma transposição do atleta para o dia a dia, né? Para a prática, assim, né? Quando eu digo para a prática populacional. É muito comum no período pós-Olimpíada, dos leigos, vamos dizer assim, de maneira geral, descobrem esses vídeos, né, do treinamento dos atletas e quererem replicar no dia a dia. Então acho que tanto o professor Ricardo quanto o professor André colocam de maneira exemplar que é um treino específico para esse atleta. Então assim, é óbvio, a gente não está dizendo aqui que pessoas comuns podem fazer treino curtos de alta intensidade, priorizando a via energética anaeróbica lática, onde as principais fontes de energia são ATP e creatina fosfato. Claro que pode. Mas existe uma preparação para que isso aconteça. Na verdade, é uma discussão que a gente tem aqui, né, nos bastidores, que é assim, quando a gente vê um idoso treinando na academia ou no centro de treinamento que seja, a gente vê o idoso sendo tratado lá como um bebelô. Olha, ele não pode muita carga. Olha, ele não pode muita amplitude. Olha, ele não pode muito isso. E, na verdade, a gente já sabe que é justamente o contrário disso atualmente. Óbvio, de novo falando aqui, um processo de progressão planificada, estruturada, planejada,
vai permitir que em algum momento o idoso até pratique uma corrida de 100 metros. Então, mas com que objetivo? Estimular fibras do tipo 2B ou 2X, que são fibras de contração rápida, que são as fibras utilizadas exatamente em exercícios como ele tem feito aí no vídeo e também, consequentemente, na sua prova. Então, essa necessidade, né, um bom profissional de educação física, ele vai conseguir distinguir zonas de repetição, no caso do treinamento de força, cargas ou zona de cargas de intensidade, e a gente estava discutindo aqui anteriormente, não só carga relacionada a peso, mas carga relacionada a volume total de treinamento, carga relacionada à cadência de movimento, carga relacionada à amplitude de movimento, e como tudo isso vai influenciar na obtenção do resultado. Então, assim, levantar pesos, por exemplo, é algo que é muito importante para todo mundo, mas não de qualquer forma. Correr é algo que é muito importante para todo mundo, mas não é só sair correndo. E a literatura traz, já que você tocou no ponto do dia a dia, por exemplo, pacientes com doença de Parkinson é mais benéfico para ele fazer um treino de alta intensidade do que de baixa intensidade. Então você fala, mas ele tem Parkinson, ele tem um monte de limitação. Pô, a intensidade é decorrente do que ele entende, o que é intensidade para ele. Né? Ele pode ser algo muito intenso que para outra pessoa seja leve, mas para ele é intenso. E se for pensar no dia a dia, aonde eu desprendo muita intensidade? Na hora que eu vou levantar. Sim. Levantar de uma cadeira é um movimento rápido e curto. Então eu preciso de intensidade, eu preciso de força para fazer isso. É isso que o pessoal, às vezes, o leigo, ele não entende, que nem o professor Arthur falou. Ah, idoso na academia, baby low, ele não pode fazer nada? Pelo contrário, ele tem que fazer de tudo, desde que seja respeitada a sua situação. E quando a gente entra no mundo esportivo, é algo muito mais específico. Muitas vezes, o que é extremamente aplicável para um atleta de alto rendimento não é aplicável para a população de maneira geral. Né? Treinos extremamente específicos, para que você vai aplicar um treino tão específico no dia a dia, sendo que a pessoa não vai fazer uma prova, buscar um recorde de maneira geral? Isso que a gente precisa desmistificar um pouco em relação a isso, tanto no esporte coletivo e individual, quanto para a pessoa do dia a dia. Aí nós estamos vendo a final, é do 400 metros, né? 400 metros livres, né? Que tem a arrancada no final do... Aí acho que a gente pode ter por base algumas situações. A primeira, que a gente até conversou um pouco antes do programa começar, é que as provas de pista, de corrida nas Olimpíadas, principalmente esse ano, foram muito parelhas em questão de chegada, tanto do masculino quanto do feminino. De ter que tirar ali no vídeo e no detalhe para saber quem foi primeiro, segundo e terceiro. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto é característica de cada atleta. A prova de 400 metros, ela é, por consequência, você consegue se recuperar durante a prova, diferente dos 100 metros, né? O que a gente tinha por característica o maior corredor de 100 metros? O Bolt. A saída do Bolt, os 50 primeiros metros dele, se a gente for comparar com outros atletas, é horrível. Se é que dá pra falar alguma coisa assim de um atleta desse nível. Ele ganhava as provas dele no última parte. Ele ganhava velocidade, demorava para ganhar velocidade, mas o pico de velocidade dele era muito maior. A gente pode ter visto isso nesse vídeo, que no 400 metros o atleta ele ganhou no final. A saída não foi tão boa. Nos últimos 100 metros. É a característica de cada um. A saída, o tempo de reação de saída não é tão bom, mas a parte final de aceleração é melhor. E isso cabe ao atleta e ao treinador dele definir a estratégia para tal. Ah, mas existe estratégia também nesse tipo de prova? Existe. Todo o esporte individual ou coletivo, eu necessito de uma estratégia dentro da prova. Eu sei que minha saída não é muito boa no atletismo, então eu não vou me desesperar e sair que nem louco. Vou fazer a minha saída normal, porque eu sei que daqui para frente eu posso me sobressair. Eu acho que até dentro desse plano estratégico de competir, é jogar com isso, assim, né? O caso do Bolt era uma coisa bem insana, e a gente falou antes do Noah Lyles. O Noah Lyles até na semifinal ele faz isso, assim, né? Mais do que ele ganhar velocidade nos 50 metros finais, ele desacelera menos que o outro. Sim. Então eles atingem o mesmo pico de velocidade e aí a desaceleração nos 50 finais. No caso do 400, encaixa, na minha opinião, perfeitamente com o que o professor André traz. Então, o pico de velocidade é atingido ali por volta dos 50, 60 metros
E aí começa um processo de desaceleração. E aí a gente viu o atleta dos Estados Unidos, aí, o Hall, conseguindo acelerar não, mas manter uma velocidade constante por mais tempo que os outros, o que reflete no final nessa chegada. E a prova dos 400 metros, ela é ingrata, né? Porque do que a gente falou antes do ponto de vista metabólico, né? Aí nós estamos falando numa transição metabólica entre energia pronta, energia produzida, em necessidade, lactato alto, e aí só fé. Jejum, fé e oração. Brincadeira. Aí só muito processo de recuperação depois. Boa alimentação, suplementação, que é talvez, junto com os 800 e 1500, sejam as 3 provas mais ingratas do atletismo. É que ela fica naquele limbo. Ela não é extremamente rápida, mas ela também não é extremamente demorada. Porque um atleta de elite faz em menos de 50 segundos 400 metros. Velocidade alta e manutenção dessa velocidade. E acho que outro ponto que o Arthur tocou, que a gente pode pensar também, é o planejamento das provas anteriores. Que nem nos classificatórios, muitas vezes os atletas já viam que tinham já a marca e ia conseguir classificar para a final, eles davam uma segurada, ficava em segunda, em terceira. O próprio Pio no 400 e o Barreira, ele na fase classificatória ele precisava ficar entre os 2 primeiros, e o que ele faz? Ele dosa, chega em terceiro, mas tendo uma ideia ali do tempo dele para estar com bateria cheia no final, né? Então, isso também é bastante bacana dentro do planejamento de prova. De novo, é óbvio que não é só chegar lá e correr, né? Galera, para mim esse é o vídeo mais emblemático das Olimpíadas, principalmente das provas de atletismo, mas no geral. É muito legal ver esse processo de recuperação da atleta holandesa Femke Bol. Só a pronúncia de holandês é fantástica. E não contente só ela sair de terceiro ali, quarto e chegar em primeiro, mas foi com sobra. Assim, ó. Manteve a aceleração, igual a gente tava falando antes, ela conseguiu atingir uma aceleração e manter ela por muito mais tempo do que as concorrentes. Esse vídeo, ele mostra claramente a desaceleração de todas as concorrentes e a manutenção da aceleração dela, assim. É óbvio que aí a gente até podia discutir um pouco sobre a biomecânica ou o biotipo por trás do esporte, e o tamanho da perna dela em relação às outras competidoras é algo insano, né? Principalmente quando ela chega, olha, biotipicamente ela é bem... Esguia, né? Olha as passadas dela em comparação com as outras. A frequência de passada dela é mantida em relação às outras e ela consegue essa superação. E dá pra ver até na postura. A que tava em primeiro lugar ali, ela tá já com uma postura mais cansada. De final de corrida, que ela já tá arqueando mais o tronco para trás, isso gera uma situação de desaceleração, enquanto a holandesa ainda tá naquele tronco ereto um pouquinho mais para frente, que é um sinal de aceleração. De manutenção. Então, só pela postura corporal dela, você consegue identificar uma muito mais cansada, com um final de prova que seria o normal, e uma outra sobrando no final de prova. Pode ser pela característica dela, já que aí é um revezamento, ela faz a largada em movimento. Pode ser que a largada dela, parada, não fosse tão boa, por isso que ela finaliza, e o final de prova dela seja a melhor da equipe. E aí entra de novo a situação da estratégia dentro de um esporte, seja ele qual for, né? Em relação ao quem vai começar, quem vai terminar, e a gente viu que saiu, acho que de quinto lugar, né? Acho que ela estava em quarto, quinto, ela consegue ganhar depois da curva ali, na chegada. Eu acho que é bem legal da gente discutir isso também, de novo, né, trazendo para a luz do dia a dia, né? A gente está falando aí de uma resistência de velocidade, enquanto valência física, né? E quando a gente fala de resistência de velocidade, nós estamos falando disso, né? Manutenção de uma velocidade de pico por um máximo de tempo, né? Ou por uma máxima distância. De novo, meus amigos, assim, é uma coisa que eu acho que a gente precisa discutir, como nosso papel como professores, é a quebra de paradigmas. Então, assim, ó, esse tipo de valência física poderia ser trabalhado no dia a dia das academias, esse condicionamento poderia ser aplicado no dia a dia. E aí, assim, eu não estou dizendo necessariamente para ser aplicado com corrida, mas a gente pensar, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui.
Durante muito tempo se discutiu o que era treinamento concorrente, treinamento concomitante, treinamento combinado. Então, assim, ó, pensando lá numa senescência mais autônoma, pensando numa fase adulta, com cada vez mais autonomia, com capacidade de fazer as atividades de vida diária sem preocupação, trabalhar, por exemplo, uma corrida, uma bicicleta, um elíptico, enfim, trabalhos aeróbicos, e aí a gente pode até discutir o nível de intensidade, pós um treino de força, vão ajudar, por exemplo, como no caso aí dela, ou vice-versa, fazer um treino de corrida muito bem feito, dentro de uma intensidade adequada e tal. São formas, assim, queria saber de vocês. Vocês acham que, primeiro, é importante aplicar isso no dia a dia para a grande população? Segundo, é possível aplicar isso no dia a dia? Mas treino de resistência o pessoal já faz na academia 3 de 15. Um abraço para quem faz treino de 3 de 15 na academia. E eu vou aproveitar o gancho, professor André. Para você que tem dúvida sobre o treino de 3 de 15, 4 de 12, como planejar, como não fazer, você que já é formado em Educação Física, no dia agora 5 de outubro, nós vamos ter um workshop promovido aqui pelo curso de Educação Física, que é uma pitadinha do que você vai encontrar na nossa pós-graduação em personal trainer e grupos especiais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre processos avaliativos do indivíduo comum, do praticante, ao atleta, que é o primeiro passo para uma boa prescrição. Então fica a dica para vocês. A gente vai ter uma outra dica importante: sigam os perfis do curso de Educação Física, @educafib, @fibbauru, que muitas informações são divulgadas através desses perfis, para você vir até a FIB, conhecer a nossa instituição, vir se capacitar. Porque assim, essa é uma conversa descontraída que a gente tem feito aqui, mas a gente sabe, e na conversa com os alunos no dia a dia, no processo da graduação, a gente consegue perceber que são dúvidas latentes, inerentes ao dia a dia de trabalho. 3 de 15, 3 de 20, 3 de 25 são trabalhos de resistência. Isso já caiu por terra faz tempo, né? Brincadeiras à parte, que era do popular, né? De falar que, para ganhar força é 3 de 8, 3 de 10 e para ganhar resistência é 3 de 15. A gente sabe que os dois podem gerar hipertrofia da mesma maneira, independente do número de repetições, controlando a carga total, e carga é diferente de peso, só para salientar o que a gente já falou anteriormente. Mas voltando ao gancho, eu acredito sim que é pertinente do dia a dia trabalhar tanto a parte de treinamento resistido quanto a parte de condicionamento aeróbico. Aquela máxima de falar, eu só faço esteira depois da musculação porque vai atrapalhar meu treino de musculação, podemos dizer que a pessoa é levemente equivocada, para não dizer outro termo. Por quê? Visto em estudos que você vai utilizar nem 30% do seu glicogênio muscular num treino de aeróbico que a maioria faz de baixa a moderada intensidade por 30, 40 minutos, sendo que você tem um range aí de mais de 70% de glicogênio muscular para usar no treinamento resistido, e você não vai usar os 70% do que sobra. Então, falar que um atrapalha o outro, até a página 2. Por quê? Se eu fizer um treino de aeróbico extenuante no início, pode ser que tem uma leve diferença no seu treino resistido dependendo da musculatura envolvida. Por exemplo, vou fazer um treino de tiro, vou dar lá 10 tiros, 15 tiros de 1 km e depois eu vou fazer um treino de perna. Pode ser por fadiga local que você tem um déficit, mas vou ficar na esteira, caminhando ou correndo moderado, eu vou conseguir fazer o treino de perna normal. Eu até daria um passo anterior nessa discussão, professor André. Eu acho que a gente precisa entender, e por isso a chamada para que vocês acompanhem as redes sociais do curso, acompanhem os professores, acompanhem o perfil da FIB Bauru. A gente tem divulgado constantemente informações a respeito da ciência por trás disso. Então, um bom processo avaliativo permite a gente direcionar o objetivo real que se pretende. Então, se o objetivo for fatores relacionados à saúde ou variáveis condicionantes da saúde, se antes ou depois, guardada a intensidade planejada, guardado o tempo de descanso planejado, guardado toda a planificação que deve existir. Você que está na academia,
que nunca muda a série, que está 6 meses tá com o mesmo treino. É isso não deveria existir. Existe por comodismo dos profissionais que lá estão. Então, definir uma boa avaliação vai permitir a definição desse objetivo de maneira clara, e a definição desse objetivo permite a escolha de estratégias. Que eu imagino, né, o caso do professor Ricardo aqui, que trabalha lá com atletas, né? Essas avaliações são mais minuciosas ainda, porque a gente precisa detectar dentro das valências físicas competitivas aonde precisam dos ajustes. Mas quando a gente fala de saúde de maneira geral, por que não, sim, permitiram, e vejam, quando eu digo permitir ao indivíduo treinar como um atleta, significa preparar esse indivíduo para métodos e modelos em intensidade e volume de treinamento como a de um atleta, guardadas as devidas proporções. Sim, que nem você citou os métodos. Princípios a gente não muda, métodos podem ser vários métodos de treinamento. E acho que quando a gente pensa em promoção de saúde, é promover o máximo de estímulo possível para esse indivíduo. Tanto um treinamento aeróbico quanto um treinamento de força e assim por diante. E acho que tomando por base o atletismo, uma falácia que a gente ouvia muito, que hoje em dia já caiu por terra, era que o treinamento de força atrapalhava os treinamentos de provas de longa duração e assim por diante. Quem corria 5 km na rua não podia treinar treino de força, só tinha que treinar corrida, e hoje a gente sabe que não. O treino de força está bastante relacionado, principalmente à economia de energia para a corrida em si. A complementação é nisso. O que eu acho que é legal, pessoal, assim, até acho que pode ser um tópico para um próximo programa nosso para a gente discutir, é a respeito do seguinte, ó, os hashtag Resistance Training Lovers, ou seja, os amantes da musculação, do treinamento de força, e do outro lado, os Functional Training Lovers, ou amantes de treinamento funcional. Como se esses métodos de treino fossem coisas dicotômicas, que eles não pudessem coexistir. E, na verdade, acho que esse é o legal de estar fazendo o programa com pessoas de um alto gabarito, de uma alta competência, e principalmente nessa permissão de se discutir à luz da ciência, é que é justamente o contrário. É a coexistência entre a funcionalidade das atividades de vida diária ou a funcionalidade de um esporte associado aos diferentes métodos que vai permitir a obtenção de sucesso. Seja para saúde, seja para performance, seja para reabilitação. De cada um. E esse processo de definição de objetivo, que é uma luta que a gente tem constante, né, que a gente tem trabalhado na graduação, e que você que vier fazer a pós-graduação também vai perceber essa discussão, é que assim, esse objetivo ele não é, a gente não pode permitir como profissional que esse objetivo seja definido pelo aluno. O aluno vai ter as vontades dele, que serão respeitadas, mas o objetivo daquele aluno, a necessidade daquele aluno, ela é baseada numa avaliação feita ou somente pelo profissional de educação física, mas de uma maneira muito mais atual, como a gente discutiu anteriormente, por uma equipe multidisciplinar. O acompanhamento com o nutricionista, com o psicólogo, a parceria com o fisioterapeuta para ajudar em todo esse processo de recuperação, prevenção de lesão, a parceria, enfim, com os profissionais de saúde de maneira geral, para que se obtenha esse resultado. E eu sempre dou esse exemplo para a galera, quando a gente vai falar de métodos, que é um ponto legal da educação física é que a gente não precisa ficar engessado em um único método. Eu dou sempre o exemplo da psicologia. Psicólogo, se ele se forma uma linhagem, por exemplo, de Freud, ele não vai trabalhar no comportamental, ele vai trabalhar sempre naquela linha, ele não pode adentrar uma linha diferente da formação dele. Na educação física, o profissional que fica engessado em uma única metodologia, isso acontecia lá na década de 30, 40, quando não se tinha ciência por volta. Hoje a gente sabe que você tem que trabalhar com diferentes métodos para diferentes populações e diferentes objetivos. Foi o que o professor Arthur falou. Quem faz funcional abomina a musculação. Por quê? Não tem lógica. A menos que você não entenda o que é exercício físico e periodização, você vai abominar coisas que a gente pode trabalhar como ferramenta. Um bom profissional de educação física, ele consegue entender todos as benefícios e as limitações das metodologias que nós temos e pegar o que é melhor para cada um aí, e a gente conseguir desenvolver o melhor para aquele indivíduo. O problema muitas vezes é o indivíduo fazer aquilo somente, no caso funcional, isso vai ser o resto da vida. E esquece tudo o restante, né? Ou falar.
que um é bom e outro é ruim. Exato. Pior exato. ainda. É a pior parte. É o trabalho conjunto de diferentes metodologias e essa associação. E quem vai fazer isso para vocês é um bom profissional de educação física. Pessoal, agradecer imensamente a presença e disponibilidade de tempo de vocês. Professor André, professor Ricardo, obrigado pela parceria. Esperamos voltar em breve aí com mais um Jogada Científica, de novo em parceria, uma parceria do curso de Educação Física da FIB, junto com a TV FIB. E estamos aí disponíveis para que vocês interajam, deem dicas de tudo aquilo que seja interessante, que inquieta vocês no dia a dia, para a gente discutir aqui no Jogada Científica, né, à luz da ciência. Forte abraço a todos, pessoal. Até a próxima.